Antes de tudo, imagine a seguinte situação. Você está preso no topo de uma montanha gelada. Não há comida, não há abrigo, não há sinal de socorro. E o mundo inteiro acredita que você está morto. O que você faria para sobreviver? Essa não é uma história de ficção. É a incrível e chocante história do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, um dos maiores casos de sobrevivência da história da humanidade. E o mais impressionante? Alguns dos passageiros permaneceram vivos por mais de 70 dias em uma das regiões mais hostis do planeta. Mas para entender como isso aconteceu, precisamos voltar para outubro de 1972. O voo que parecia comum. Era 13 de outubro de 1972. Um grupo de jovens jogadores de rugby do Uruguai embarcou em uma viagem rumo ao Chile. Entre eles estavam amigos, familiares e integrantes do time Old Christians Club. A viagem deveria ser rápida e tranquila. O avião era um Fairchild FH-227D da Força Aérea Uruguaia. Nada indicava que aquela jornada se transformaria em um pesadelo. Por causa das condições climáticas, os pilotos precisaram alterar a rota original. As nuvens eram densas. A visibilidade era ruim. Mesmo assim, a tripulação acreditava estar seguindo o caminho correto. Mas havia um problema. Um erro de navegação estava prestes a condenar dezenas de vidas. O erro fatal. Enquanto atravessava a Cordilheira dos Andes, o piloto acreditou ter ultrapassado as montanhas. Na realidade, ainda estava cercado por picos gigantescos. Quando as nuvens se abriram, foi tarde demais. Montanhas surgiram diretamente à frente da aeronave. O piloto tentou ganhar altitude desesperadamente. Os motores rugiram. Os passageiros sentiram o avião tremer violentamente. Mas não havia espaço suficiente. A asa direita atingiu uma montanha. Segundos depois, a asa esquerda também foi arrancada. O avião começou a se despedaçar no ar. Pessoas foram lançadas para fora da fuselagem. Bagagens voavam por todos os lados. Gritos tomavam conta da cabine. Então aconteceu o impacto final. A fuselagem deslizou por centenas de metros sobre a neve antes de parar. O silêncio que veio depois foi aterrorizante. Presos no inferno de gelo. Dos 45 ocupantes, muitos morreram instantaneamente. Outros estavam gravemente feridos. A temperatura durante a noite chegava a muitos graus abaixo de zero. Os sobreviventes não tinham equipamentos adequados, não tinham alimentos suficientes, não tinham roupas apropriadas, não tinham qualquer forma de comunicação. Mas ainda existia esperança. Todos acreditavam que os resgatistas chegariam rapidamente. Durante os primeiros dias, os sobreviventes organizaram o pouco que restava. Encontraram chocolates, alguns biscoitos, poucas garrafas de vinho. Era tudo o que tinham. Eles dividiram cada migalha, cada gole, cada recurso disponível. Mas o tempo passava e ninguém aparecia. A pior notícia. Alguns dias depois, usando um rádio encontrado nos destroços, os sobreviventes ouviram uma notícia devastadora. As equipes de busca haviam encerrado as operações. As autoridades acreditavam que ninguém poderia ter sobrevivido. Para o mundo inteiro, eles estavam mortos. Imagine ouvir que seu próprio resgate foi cancelado. Imagine descobrir que ninguém mais está procurando por você. Foi naquele momento que muitos perderam a esperança, mas outros se recusaram a desistir. A decisão impossível. Os dias se transformaram em semanas. A comida acabou completamente. Não havia plantas, não havia animais, não havia qualquer fonte de alimento. A fome tornou-se insuportável. Os sobreviventes começaram a perder peso rapidamente. A fraqueza tomava conta dos corpos. Então surgiu uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão tão difícil que até hoje gera debates em todo o mundo. Para continuar vivos, alguns decidiram utilizar os corpos daqueles que já haviam falecido. Era uma escolha inimaginável. Mas, para eles, era a única forma de sobreviver. Não foi uma decisão tomada facilmente. Houve sofrimento, lágrimas, conflitos emocionais. Mas a alternativa era a morte certa, e eles escolheram lutar pela vida. Quando tudo piorou, como se a situação já não fosse terrível o suficiente, uma avalanche atingiu a fuselagem. Durante a noite, enquanto muitos dormiam,
Toneladas de neve soterraram o abrigo improvisado. Vários sobreviventes morreram. Outros ficaram presos por dias. A esperança parecia desaparecer novamente. Mas alguns se recusavam a aceitar aquele destino. A coragem que mudou tudo. Depois de mais de 2 meses presos na montanha, 2 jovens tomaram uma decisão extraordinária: Nando Parrado e Roberto Canessa. Eles sabiam que esperar significava morrer. Então decidiram atravessar os Andes a pé, sem equipamentos adequados, sem experiência, sem saber exatamente para onde ir. Eles caminharam durante dias, escalaram montanhas gigantescas, enfrentaram frio extremo, exaustão, desidratação e uma paisagem aparentemente infinita, mas continuaram avançando, passo após passo, porque desistir não era mais uma opção. O milagre. Após uma jornada quase impossível, eles finalmente encontraram sinais de civilização. Um pastor chileno avistou os 2 sobreviventes. A notícia se espalhou rapidamente. As autoridades organizaram uma operação de resgate. Helicópteros finalmente chegaram ao local do acidente. Após 72 dias presos nos Andes, 16 sobreviventes foram resgatados. Contra todas as probabilidades, contra todas as expectativas, contra tudo o que parecia possível. O legado do voo 571. A história do voo 571 tornou-se um símbolo mundial. Não apenas pela tragédia, mas pela força humana demonstrada em meio ao desespero absoluto. Os sobreviventes enfrentaram fome, frio, medo, solidão e situações inimagináveis. Mesmo assim, encontraram forças para continuar, e essa talvez seja a maior lição dessa história. Reflexão final. A vida às vezes coloca diante de nós montanhas impossíveis. Problemas que parecem não ter solução, momentos em que tudo parece perdido. Mas a história do voo 571 nos lembra de algo poderoso. Enquanto existir esperança, ainda existe uma chance. Muitas vezes não sabemos o quanto somos fortes até que continuar lutando seja nossa única escolha. Os sobreviventes dos Andes provaram que a determinação vence tudo. Nunca subestime sua capacidade de superar dificuldades, porque você pode estar muito mais perto da vitória do que imagina. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no Listou Incrível. E lembre-se, às vezes, os maiores milagres acontecem justamente quando tudo parece perdido. Até a próxima!